Lá vou eu de novo. Senador Cajuru gravou e divulgou uma conversa com o presidente da República. Que deselegante! O conteúdo do que foi dito é repleto de absurdos, mas nada pode ser mais surreal do que as reações desse dia seguinte. Como disse um hoje famoso economista pernambucano, o Brasil tá lascado. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Por onde eu começo? O Cajuru foi um dos 2 senadores que procuraram o STF para cobrar a abertura da CPI, que fique claro, 2 senadores enfiaram o Supremo na parada, Cajuru e Alessandro Vieira. Então, de cara, já é bastante estranha a postura dele, Cajuru, durante toda a ligação. Ele está se justificando, quase que se desculpando para o presidente, jurando pela própria mãe que a ideia da CPI não é perseguir o governo federal, quando sim, o pedido é claro, a CPI é para investigar a atuação do governo Bolsonaro. Eu ainda não conseguiria hoje dizer com convicção qual teria sido a intenção da conversa e da sua divulgação. Pode ser um ato de covardia do Cajuru, que se arrependeu e quis se explicar, pode ser uma jogada combinada entre os dois para o Bolsonaro passar seus recados para o Senado, para o STF e para o eleitorado, pode ser só estupidez mesmo. Eu vi gente achando que o Cajuru só quis mostrar que era íntimo do presidente, deslumbramento, mas não é tão simples. Causa estranhamento logo de cara que hoje o presidente, no tradicional papo com fãs no cercadinho, tenha sido dúbio em relação à divulgação do áudio. Ao mesmo tempo em que ele disse a que ponto chegamos, ele me gravou e divulgou, ele disse também que por ele, Bolsonaro, o Cajuru poderia divulgar a gravação toda. O que o Cajuru fez, ganhando dessa forma um ótimo argumento a seu favor. O próprio presidente pediu para divulgar. Mas como tudo no bolsonarismo, as aparências enganam. Tem sempre muito jogo de cena para atiçar a base de apoio através do apelo emocional. Então, como o que o presidente disse para o Cajuru seria mais uma razão de impeachment numa democracia que não tivesse com 80 gotas de Rivotril na cabeça como a nossa, tem o presidente falando: que coisa feia, mas divulga. Mas tem também, numa nota até cômica, o Flávio Bolsonaro dizendo que vai representar contra o Cajuru no Conselho de Ética. O Flávio Bolsonaro cobrando ética. Esse é o Brasil do bolsonarismo. E o episódio de ontem, com os desdobramentos de hoje, só confirmam que as nossas instituições estão completamente acuadas e acovardadas. Não me pergunte por quê. Na gravação, o Bolsonaro conspira com o senador para melar a CPI. E como ele faz isso? Cobrando que o Senado exija do Supremo a análise do pedido de impeachment de um de seus membros, o ministro Alexandre de Moraes. Pede também a investigação dos governadores e dos prefeitos, e essa bola eu cantei. É o Bolsonaro se fazendo de vítima, de perseguido, apostando no nós contra eles. Na gravação, o presidente afirma que com a pressão em cima de um dos ministros e trazendo governadores e prefeitos para uma possível investigação, a CPI do Senado contra o governo dele viraria pizza. A tese do Bolsonaro é que o Supremo e o Senado não têm culhões para fazer essas duas coisas: aumentar o escopo das investigações e colocar em pauta um pedido de impeachment contra um membro do próprio Supremo. E pelo visto, mais uma vez, ele está certo. A Carolina Brígido, colunista do UOL, apurou o seguinte, eu vou ler o primeiro parágrafo. Ao menos 4 ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, consideraram impróprio o áudio em que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, pressiona o senador Jorge Cajuru, Cidadania Go, sobre impeachment de integrantes da corte. No entanto, eles consideram o silêncio a principal arma neste momento. Na avaliação deles, não é hora de dar declarações em defesa do tribunal. O objetivo é tentar esfriar os ânimos e reconstruir uma relação minimamente pacífica com o Palácio do Planalto. Você vê alguma lógica nisso? Vamos recapitular. Na gravação, Bolsonaro cobra o impeachment de um ministro, ou pelo menos a votação. Ele chama senadores de oposição de canalhada e ameaça entrar na porrada com o bosta, são todas palavras do Bolsonaro, do senador Randolph. E a reação do Supremo, segundo a colunista do UOL, é de esfriar os ânimos e construir uma relação minimamente pacífica com o presidente. Isso quando está ficando cada dia mais óbvio que o bolsonarismo não se sustenta e nem quer se sustentar através de relações pacíficas. Bolsonaro está assim muito assustado com essa CPI.
Mas eu repito o que eu disse nos meus 2 últimos vídeos. Uma CPI de 90 dias, prorrogável por mais 60, vai oferecer um longo palanque para uma galera que tem narrativa própria e que torce para a quebra institucional do país. Olha o que o Bolsonaro escreveu hoje no seu Twitter. Nos momentos difíceis deve-se unir forças, nunca ofender exatamente aquele que pode ser decisivo nesse salvamento. Se a facada tivesse sido fatal, hoje você teria como presidente Haddad ou Ciro. Sua liberdade, certamente, não existiria. Olha o que ele está afirmando, que liberdade só existe com ele. Que ele não deve ser ofendido, porque é decisivo no salvamento do Brasil. Que o povo é livre porque a facada não matou ele. Meu amigo internauta, ele insiste em dizer que as tentativas, através de restrições de atividades, de controlar uma pandemia que já matou 350 mil brasileiros, são ameaça à nossa liberdade. E para não deixar dúvida, continua. Hoje você está tendo uma amostra do que é o comunismo e quem são os protótipos de ditadores. Aqueles que decretam proibição de culto, toque de recolher, expropriação de imóveis, restrições a deslocamentos, etc. O verdadeiro samba do populista louco. O que expropriação de imóveis está fazendo nessa frase? O que o comunismo tem a ver com medidas de segurança sanitária tomadas por todas as grandes democracias do planeta? É isso que eu tento alertar aqui todo dia. O discurso já ultrapassou qualquer limite do bom senso. Não dá para imaginar que o Supremo ou o Congresso ainda estejam falando em construir pontes. Olha como ele conclui a postagem. Cada vez mais a população está ficando sem emprego, renda e meios de sobrevivência. O caos bate na porta dos brasileiros. Pergunte o que cada um de nós poderá fazer pelo Brasil e sua liberdade e, 3 pontinhos, prepare-se. Gente, esse post é uma ameaça clara. Ele está prevendo o caos, que só vai acontecer se o governo dele deixar ou provocar o caos, e está mandando o gado se preparar para fazer o que tiver que ser feito pelo Brasil e sua liberdade. É a mais descarada ameaça de golpe e incitação à desordem pública num post presidencial, que ainda é ilustrado com um vídeo mostrando ele, Bolsonaro, tomando a facada com música sentimental e tudo. O que o Congresso e o STF estão esperando? Até às 17 horas, momento em que eu gravo esse vídeo, nem o Ciro e nem o Haddad, que foram nominalmente citados, se manifestaram. O Randolph, que foi chamado de canalha, respondeu indignado e listou 14 razões para a CPI contra o governo. Dessas 14, metade no mínimo foi manifestação pública e notória, foi ato deliberado do presidente, testemunhado por todo o povo brasileiro. Incentivo à aglomeração, falta do uso de máscara, descaso com a vacina. A pergunta que eu me faço todo dia é: por que ninguém ainda fez nada? E quem disse que a gente tem tempo para a CPI? Amanhã entra em vigor o novo decreto sobre as armas. Vai ficar mais fácil comprar armas, vai ficar mais fácil andar armado, vai ficar mais fácil se preparar para lutar pela liberdade contra o comunismo. Eu, que por mais que já tenha pedido perdão, ainda aguento encheção de saco diária porque não fui votar em 2018, vou ter que me exilar antes de tomar um tiro na cara. Porque eu tô aqui todo dia alertando as pessoas. E o Supremo Tribunal Federal? E o Congresso Nacional? Vai esperar o governo deixar o caos acontecer de propósito para enfraquecer a democracia? Vai deixar o bolsonarismo virar milícia armada e sair por aí lutando contra o comunismo, que na fantasia deles inclui o Dória e o Ciro? Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. Tem uma pandemia aí fora, se precisar sair, use máscara. Meu muito obrigado a todos os que estão trabalhando para deixar o Brasil rodando minimamente, especialmente aos profissionais de saúde.